Naquela manhã, o sol de São Paulo mal havia perfurado a camada cinzenta de poluição que pairava sobre a Zona Leste, mas o calor já era uma promessa sufocante. As ruas de Vila Esperança, um bairro labiríntico de sobrados e comércios modestos, ainda não haviam mergulhado no caos habitual do trânsito. Apenas alguns carros e um enxame de motos zumbiam pelo asfalto, costurando o tráfego com a pressa de quem precisa vencer a metrópole. Em meio a esse balé motorizado, uma jovem chamada Ana Lúcia Almeida pilotava sua Honda Bis, uma moto pequena e discreta, em direção ao seu novo escritório, um cruzamento movimentado que se tornaria seu campo de batalha secreto. Para qualquer um que a visse, Ana era apenas mais uma paulistana. Pele clara, um rosto de traços suaves emoldurado por cabelos escuros presos num rabo de cavalo prático, e um estilo de se vestir simples, mas impecavelmente arrumado. Uma calça jeans, uma camiseta básica e uma jaqueta leve, o uniforme não oficial de milhões de mulheres na cidade. Ninguém poderia imaginar que, sob aquela aparência comum, pulsava o coração de uma investigadora de elite da Corregedoria da Polícia Civil. A missão de Ana desta vez era uma das mais delicadas e perigosas: desmantelar um esquema de extorsão e abuso de autoridade praticado por policiais militares no controle do trânsito. As denúncias choviam na sede da Corregedoria, anônimas e desesperadas, e todas apontavam para o mesmo epicentro de corrupção, o cruzamento da Avenida Brasil com a Rua das Flores, um ponto nevrálgico do bairro. Ana fora designada para ir a campo, sem distintivo, sem arma aparente, disfarçada de cidadã comum. Sua tarefa era observar, documentar e, se possível, se tornar uma vítima para obter a prova definitiva. Aquele era seu primeiro dia de observação. Contudo, antes mesmo que ela pudesse começar a mapear os verdadeiros alvos, um apito estridente cortou o ar, agudo e autoritário. Ei, você aí! Encosta! A voz, um trovão rouco, fez Ana puxar os freios por puro instinto. Um policial militar estava parado na beira da calçada. Sua farda, embora oficial, parecia um pouco justa demais, esticada sobre uma barriga proeminente. O rosto era severo, mas os olhos... Os olhos tinham um brilho diferente, um brilho treinado para encontrar não infrações, mas brechas. O homem se chamava Cabo Ramos, um veterano daquele posto. Sua reputação entre os motoristas da região era péssima. Todos que caíam em sua blitz sabiam que a conversa seria longa e complicada. No entanto, nos registros oficiais, ele era conhecido como um agente disciplinado, com um número impressionante de multas aplicadas. Ramos se aproximou batendo um bloquinho de multas contra a palma da mão num gesto ensaiado. Documento da moto e habilitação, por favor, disse ele, o tom ríspido e impaciente. Ana manteve a calma, uma máscara de nervosismo polidamente ensaiada. Abriu sua pequena bolsa e entregou a CNH e o CRLV. Ramos examinou os documentos com um olhar superficial, quase desinteressado, e então balançou a cabeça lentamente. O farol da sua moto está com a luz fraca. Isso é infração grave, sabia? Ele afirmou, a voz carregada de uma falsa preocupação. O farol da moto de Ana, ela sabia, estava perfeitamente normal. Ela o encarou, tentando decifrar o roteiro que ele seguiria. Já conhecia aquele tipo de teatro. Senhor, se a luz está fraca, eu posso verificar na oficina, mas até onde eu sei, está funcionando normalmente, respondeu ela, a voz educada, quase submissa. Cabo Ramos abriu um sorrisinho de canto, o tipo de sorriso que não alcançava os olhos. Pode até estar normal para você. Mas se eu anotar aqui como infração, vai te dar uma dor de cabeça para resolver no Detran. Agora, se a gente quiser resolver isso rápido sem complicação, a gente pode conversar. A entonação da palavra conversar confirmou todas as suspeitas de Ana. Era ele. O homem descrito em dezenas de relatórios. Mesmo assim, ela precisava seguir com sua atuação. Baixou a cabeça, fingindo medo, e começou a mexer nervosamente no capacete que segurava nas mãos. Conversar como, senhor? Eu não estou entendendo. Ramos olhou para os lados, um movimento rápido e furtivo, certificando-se de que não havia câmeras de segurança por perto. A moça.
Se você me ajudar com o dinheiro do cafezinho da tarde, a gente esquece essa história de farol fraco, disse ele, o tom agora cínico e direto. R$ 100 e eu rasgo essa anotação aqui. Fica tudo certo. Ana fingiu entrar em pânico. Sua atuação era digna de um prêmio. Meu Deus, moço, eu não tenho todo esse dinheiro. Acabei de sair de casa, só tenho R$ 50 na carteira. 50 já ajuda. O importante é não complicar as coisas, não é mesmo? Ramos estendeu a mão, a palma virada para cima, um gesto que era a linguagem universal da pequena corrupção. A coisa mais comum do mundo, pensou Ana. Em seu íntimo, seu dedo indicador já havia pressionado discretamente um pequeno botão dentro do forro de sua jaqueta. Um dispositivo minúsculo disfarçado de broche começou a gravar áudio e vídeo em alta definição. Toda a conversa, cada gesto, cada expressão, estava sendo imortalizado digitalmente. Tudo bem, senhor, disse ela, a voz um sussurro trêmulo. Entregou a nota de R$ 50 com uma mão que fingia tremer. Ramos sorriu, satisfeito. Dobrou o dinheiro e o guardou no bolso da calça. Ele rabiscou algo sem sentido no bloco de multas, arrancou a folha, rasgou-a em pedacinhos e os guardou em outro bolso. Pronto. Pode seguir viagem. Mas vê se conserta esse farol, hein? Ana assentiu, fingindo alívio. Ligou a moto e se afastou lentamente do posto. Na esquina seguinte, fora do campo de visão de Ramos, ela parou e respirou fundo. Uma prova já é suficiente, murmurou para si mesma, desligando o gravador. No entanto, algo em sua intuição de investigadora lhe dizia para não parar por ali. Se conseguisse identificar o padrão de operação e talvez outros cúmplices, o caso poderia ser fechado com uma força esmagadora. Ela decidiu voltar à área no final da tarde. O sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e roxo sobre os telhados de Vila Esperança. A avenida agora fervilhava com o trânsito da volta para casa. Ana estava sentada numa mesa de plástico de uma lanchonete simples, do outro lado da rua do posto policial. Usava máscara e óculos de sol, um disfarce perfeito na cidade paranoica. Fingia estar absorta em seu celular, mas a câmera do aparelho estava estrategicamente posicionada, gravando discretamente toda a movimentação. Cabo Ramos conversava animadamente com dois homens vestidos à paisana. Eles não pareciam moradores locais, suas posturas e olhares atentos denunciavam algo mais. Um deles, um homem corpulento de camisa polo, ocasionalmente recebia pequenos envelopes ou notas dobradas de motoristas que eram parados por Ramos sem motivo aparente. Eles riam, dividiam um cigarro, agindo como se estivessem apenas batendo um papo, como se a extorsão fosse a coisa mais natural do mundo. Ana anotava mentalmente os horários, o número de veículos parados, o fluxo de dinheiro que trocava de mãos. Em sua mente aquilo já não era sobre um policial ganancioso. Era uma pequena máfia, um sindicato que operava à luz do dia. De repente, algo inesperado aconteceu. Uma sombra se projetou sobre sua mesa. Uma voz grave soou atrás dela, fazendo seu sangue gelar. Moça, o que você está fazendo aí? Era Cabo Ramos. Ele havia atravessado a rua sem que ela percebesse. Sua expressão mudará da complacência para uma desconfiança aguda. Ana congelou por uma fração de segundo. Não teve tempo de esconder o celular. Fotografando, é? Quem é você, afinal? Alguns pedestres e motoristas parados no semáforo viraram a cabeça. A atmosfera na calçada ficou subitamente tensa. Ana precisava tomar uma decisão em milissegundos, manter o disfarce ou agir. Com uma rapidez impressionante, ela se levantou e forçou um sorriso nervoso. Eu só estou esperando um amigo, senhor. Estava mandando uma mensagem para ele. Ramos não acreditou. Seus olhos estavam fixos no celular dela. Ele tentou agarrar o aparelho, mas Ana o segurou com firmeza. É sério, policial, é só uma mensagem, disse ela, sua voz firme, mas ainda no personagem. Ela se continha para não revelar sua identidade ali, no meio da rua. Mas Ramos estava cada vez mais agressivo. Você é jornalista, não é? Ou da corregedoria?
Seu tom de voz ficou mais agudo, misturado com pânico e raiva. Ana recuou um passo. Antes que pudesse responder, os 2 homens que estavam com ele no posto se aproximaram, cercando-a. Leva ela pro posto, cabo, disse o mais corpulento. Lá a gente descobre quem ela é de verdade. Ramos assentiu, o rosto uma máscara de fúria. Isso mesmo. Vamos ver quem é a espertinha. Ana sabia que a situação havia se tornado extremamente perigosa. Se a levassem para dentro do posto, seus equipamentos e todas as provas seriam confiscados. Ela olhou ao redor, buscando desesperadamente uma rota de fuga. Foi então que, vindo do outro lado da avenida, o som de uma moto de alta cilindrada freando bruscamente chamou a atenção de todos. Um homem alto e de porte atlético, vestido com roupas civis, desceu da moto e caminhou diretamente em direção a eles com passos firmes e decididos. Cabo Ramos, disse o homem a voz baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Não se encosta a mão em cidadão. Ramos se virou e seu rosto empalideceu instantaneamente. Ah! Delegado Mendes. Ana olhou para o recém-chegado e sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Era seu superior na corregedoria, o delegado Mendes, que estava fazendo uma patrulha discreta pela área para monitorar o andamento da operação. O rosto de Ana se suavizou, mas ela manteve a cabeça baixa para que seu disfarce não fosse completamente desfeito em público. Mendes encarou Ramos por um longo instante, seus olhos frios como aço. Então disse: nós vamos conversar na delegacia. Agora. O tom de sua voz fez o barulho da avenida parecer desaparecer. Um silêncio pesado caiu sobre o pequeno grupo. Cabo Ramos só conseguiu engolir em seco e obedecer. Enquanto isso, Ana permanecia atrás deles, o rosto sereno, mas o coração ainda batendo descompassado. Ela sabia que aquele era o começo do fim. O primeiro ato da peça havia terminado, e a cortina estava prestes a se abrir para uma revelação que abalaria as estruturas daquela delegacia. Por trás do rosto suave de Ana, escondia-se a coragem de uma agente que não lutava apenas pela verdade, mas pela honra de um uniforme que, com frequência, era manchado pela ganância de uns poucos. Naquela tarde, o ar dentro da delegacia da Polícia Militar de Vila Esperança parecia denso e pesado. As paredes, pintadas de um branco que já amarelava pelo tempo, pareciam guardar os segredos e as tensões de anos de serviço. Na recepção, alguns policiais fardados sentavam-se inquietos, trocando olhares e sussurros, tentando adivinhar o motivo da visita surpresa do delegado Mendes, um peixe grande da Polícia Civil, em seu território. Nos fundos, em uma sala de interrogatório austera, Mendes entrou com passos firmes. Em suas mãos, trazia a pasta com o relatório da operação secreta, preparada meticulosamente na última semana. Logo atrás, Ana o seguia em silêncio, ainda vestindo a jaqueta jeans, o capacete agora em suas mãos, cobrindo parte de seu rosto. Sentado em uma cadeira desconfortável diante de uma grande mesa de madeira, Cabo Ramos suava frio, o rosto uma mistura de confusão e medo. Ele lançava olhares furtivos para Ana, que permanecia de pé, enigmática. Sente-se, ordenou Mendes, a voz curta e seca. Ramos engoliu em seco, tentando forçar um sorriso que saiu mais como uma careta. Pois não, delegado. O que houve lá na rua foi só um mal-entendido. Eu achei que ela era jornalista, por isso. Silêncio, cortou Mendes, o tom inflexível. Primeiro, eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Seu olhar se voltou para Ana. Relate o que você viu. Ana encontrou o olhar de Mendes por um instante. Ela sabia que o tempo de fingimento havia acabado. Lentamente retirou o capacete, baixou a máscara e revelou seu rosto por completo. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Os olhos de Cabo Ramos se arregalaram em choque e descrença. Você, ele gaguejou. Ana o encarou, seus olhos agora frios e profissionais. Meu nome é Ana Lúcia Almeida. Investigadora da Corregedoria da Polícia Civil. Estou designada para investigar denúncias de extorsão nesta área há 2 semanas. A atmosfera na sala congelou.
Do lado de fora, alguns policiais que espiavam pela fresta da porta recuaram lentamente, como se tivessem tocado em algo radioativo. Mendes abriu a pasta marrom sobre a mesa e espalhou várias fotos e a transcrição da gravação. Eram as provas colhidas pela microcâmera de Ana. As imagens mostravam claramente Ramos recebendo dinheiro de motoristas, e o áudio da conversa entre ele e Ana naquela manhã era cristalino. Esta prova já é bastante clara, disse Mendes calmamente. Mas eu quero ouvir a sua explicação antes de dar continuidade ao processo. Ramos tentava se recompor, o suor escorrendo por sua testa. Delegado, foi um mal-entendido, eu juro. Às vezes, são os próprios motoristas que insistem em dar um agrado, pra gente resolver mais rápido. Eu nunca pedi dinheiro diretamente. Ana o olhou com frieza. Mas na gravação o senhor diz que a gente pode conversar. E logo depois o senhor aceitou R$ 50 em dinheiro vivo de mim. Ramos ficou sem palavras. Não havia como negar. Mendes bateu com os dedos na mesa, o som ecoando na sala silenciosa. Sua voz era calma, mas cortante como uma navalha. O problema não é o valor, Ramos. É a sua atitude. Você usa a farda do Estado para intimidar as pessoas. Você achou que alguém como você, agindo às claras, nunca seria pego? O silêncio voltou a reinar. Lá fora, o som distante das sirenes e buzinas parecia pertencer a outro mundo, um mundo que continuava girando, alheio ao fato de que, naquela pequena sala, a carreira e a liberdade de um homem estavam desmoronando. Algumas horas depois, após o interrogatório inicial, Ana estava sentada sozinha na copa da delegacia. Abriu seu notebook, digitando um relatório preliminar que precisava ser enviado à divisão de controle interno naquela mesma noite. Mas sua mente estava inquieta. Ela sabia que Ramos era apenas um elo da corrente. Pela gravação da tarde, havia os 2 homens à paisana que também recebiam dinheiro. Eles não eram policiais da ativa, mas pareciam ter uma conexão profunda com alguns oficiais do posto. Esta operação ainda não acabou, murmurou ela para si mesma. Delegado Mendes entrou na copa sem bater. Eu sei que você não está satisfeita, disse ele, sentando-se na cadeira à sua frente. Mas precisamos ter cautela. Se existe mesmo um sindicato, significa que eles operam há muito tempo e talvez tenham gente de patente mais alta envolvida. Ana assentiu. Eu quero continuar a observação, delegado. Mas desta vez preciso de uma equipe de apoio invisível. Eles não podem saber que minha identidade foi revelada. Mendes a observou por alguns segundos e então deu um pequeno sorriso. Corajosa como sempre. Mas lembre-se, eles provavelmente já estão desconfiados. Não se mova sozinha. Naquela noite, Ana voltou para sua kitnet alugada na periferia da cidade. Por fora, o lugar era simples, um corredor com uma fileira de pequenas portas e uma luz fraca no teto. Ela fechou a porta, trancou-a, tirou a jaqueta e conectou seu celular a um dispositivo para transferir todos os dados gravados. Enviou parte das provas para o servidor seguro de sua unidade e salvou uma cópia em um minúsculo pendrive. Mal havia terminado quando ouviu o som de uma moto parando em frente ao prédio. 2 sombras passaram sob a luz do poste da rua. Por puro reflexo, Ana apagou a luz do quarto e espiou pela fresta da persiana. 2 homens, os mesmos que estavam com Ramos mais cedo, conversavam em voz baixa, apontando para sua janela. É aqui, mano. O Ramos falou que a mina morava por essa área. Sério? Mas não levaram ela para a delegacia? Levaram, mas parece que liberaram no fim da tarde. Vamos só confirmar. Vai que ela é jornalista mesmo e a gente precisa dar um susto. Ana respirou fundo. Estava claro agora. Ramos havia espalhado uma história falsa para se proteger, e aqueles 2 eram parte da rede, enviados para descobrir quem ela realmente era. Com uma calma glacial, Ana vestiu a jaqueta novamente, prendeu uma pequena pistola na cintura, sob a roupa, e abriu a janela dos fundos lentamente. Saiu por um corredor estreito nos fundos do prédio que dava para um beco escuro, que por sua vez se conectava a uma rua maior.
Do outro lado do beco, um carro preto sem identificação parou suavemente. Uma voz soou em seu comunicador de ponto eletrônico. Unidade 3, estamos em posição. Vimos os 2 alvos na frente do seu prédio. Não confronte. Apenas se afaste. Vamos segui-los. Era a voz de Sérgio, seu parceiro de equipe, que já estava de prontidão para a vigilância. Ana respondeu baixinho, obrigada. Estou fora. Não os percam de vista. À distância, os 2 homens desistiram de esperar, subiram na moto e se afastaram. Um deles parecia estar falando ao telefone. Ana observou as costas deles se afastarem, memorizando a placa da moto. Conseguimos uma nova pista, disse ela, a voz um fio. Na manhã seguinte, na sede da corregedoria, Mendes e Ana analisavam os dados coletados pela equipe de vigilância. A placa da moto estava registrada em nome de um homem chamado Ricardo Alves, um ex-policial militar expulso da corporação anos antes por um caso semelhante de corrupção. Agora, ele atuava como uma espécie de coordenador de campo informal na área. Então é verdade. Existe uma rede de ex-policiais trabalhando em conluio com oficiais da ativa, disse Mendes, o olhar fixo em um quadro branco cheio de anotações e fotos. Precisamos pegá-los em uma operação limpa. Uma só ação para prender todos de uma vez. Ana assentiu, determinada. Estou pronta, delegado. Mas me permita continuar sendo a isca. Eles já desconfiam de mim. Vamos usar isso para atraí-los para a armadilha. Mendes ficou em silêncio por um longo tempo. Você tem consciência do risco? Eu sei, senhor. Mas se deixarmos isso continuar, as próximas vítimas poderiam ser qualquer um. Uma mãe de família, um estudante, um idoso que só tem medo de ser multado. Mendes finalmente assentiu lentamente. Certo. Mas a partir desta noite você não estará mais sozinha. Teremos uma equipe de monitoramento em um raio de 2 quilômetros do posto. Enquanto isso, em outro lugar, Cabo Ramos estava sentado em sua casa, o rosto pálido. O celular em suas mãos não parava de vibrar com chamadas de um número desconhecido, mas ele não tinha coragem de atender. Desde o início da tarde recebia mensagens de texto de alguém que se identificava como provavelmente Ricardo Alves. Não abra a boca sobre os outros. Se você cair, todo mundo cai junto. Ele olhou para o celular por um longo tempo e depois o atirou no sofá. Droga, por que tinha que ser aquela mulher? Resmungou frustrado. Mas, no fundo de seu coração, ele sabia que o jogo havia acabado. A investigadora que ele pensou ser uma garota assustada era, na verdade, mais corajosa e inteligente do que qualquer pessoa que ele já havia extorquido. E na noite seguinte, aquelas mesmas ruas se tornariam o palco do confronto final entre a justiça e a ganância, quando a operação de limpeza começasse. O céu sobre Vila Esperança adquiriu um tom prateado e pesado no final da tarde. Nuvens escuras se acumulavam, ameaçando uma chuva que teimava em não cair. A avenida principal, normalmente um caos de buzinas e fumaça, começava a se esvaziar à medida que as pessoas se apressavam para chegar em casa. Por trás daquela aparente calmaria, uma operação muito maior do que uma simples blitz de trânsito estava sendo preparada nos mínimos detalhes. Ana estava parada na esquina, observando o pequeno posto policial onde Cabo Ramos costumava reinar. Ela usava uma jaqueta diferente e uma moto que não era a mesma dos dias anteriores. Dentro de seu capacete, um microfone minúsculo a conectava à equipe de monitoramento através de um canal de rádio seguro. Unidade 1, pronta, a voz de Sérgio soou em seu ouvido. Unidade 2 está a postos na Rua Oeste. Se o alvo se mover, nós o seguimos. Ana respondeu em voz baixa, entendido. Não intervenham até eu dar o sinal. Naquele dia, o alvo não era apenas Ramos, mas toda a rede de extorsão que assombrava a região há meses. Dados da equipe de inteligência cibernética mostravam um padrão claro nas transações financeiras suspeitas ao redor do posto. Sempre no final da tarde, sempre envolvendo veículos particulares e sempre com a presença de 2 homens à paisana esperando em uma moto perto de uma lanchonete. Por volta das 5 horas, Ramos saiu do posto.
Seu rosto estava tenso, mas ele tentava parecer calmo na frente dos dois homens que já o esperavam, Ricardo Alves e seu comparsa Jair. A alguns metros de distância, Ana podia vê-los conversando seriamente, olhando de vez em quando para a rua. E aí, como foi ontem? Deu problema? Perguntou Jair. Ramos suspirou. Resolvido. Mas aquela mulher. Acho que ela não é jornalista, não. Ricardo olhou com intensidade. Como assim? Não sei ao certo, mas o jeito que ela me olhou lá na delegacia. Parecia gente da casa. Ricardo bufou. Se for verdade, já descobriram nosso esquema. A gente tem que resolver isso hoje à noite. Essa frase fez Ana pressionar imediatamente o botão em sua jaqueta. Era o código para a equipe de monitoramento começar a gravação total. Alguns minutos depois, um carro parou em frente ao posto. Seguindo o roteiro de sempre, Ramos se aproximou e fingiu verificar os documentos do veículo. Ricardo ficou um pouco mais longe, fingindo observar o trânsito. O que eles não sabiam era que o motorista do carro era um policial disfarçado, parte da operação. O plano correu como esperado. Quando Ramos começou a conversa sobre resolver na hora, Ana se aproximou lentamente com sua moto, posicionando-se do outro lado da rua. Ela se abaixou, fingindo consertar a corrente, enquanto apontava a microcâmera em direção a eles. Em questão de segundos, a cena que até então era apenas um boato foi gravada com clareza absoluta: a transação de dinheiro, a ameaça velada e o aceno de concordância entre os três. Gravação nítida. Estamos esperando sua confirmação, sussurrou Sérgio no ponto eletrônico de Ana. No entanto, algo inesperado aconteceu. Um vendedor de pastéis da calçada, completamente alheio à operação, gritou: "Ô policial!" A corrente da moto da moça soltou ali, apontando na direção de Ana. 3 pares de olhos se viraram instantaneamente. Ricardo semicerrou os olhos, reconhecendo o rosto de Ana, mesmo parcialmente coberto pelo capacete. É ela, gritou ele, começando a andar rapidamente em sua direção. Ramos recuou por instinto, o rosto pálido. Meu Deus, é ela mesma. Ana ligou a moto imediatamente, tentando fugir. Mas Ricardo já havia sacado uma pequena pistola da cintura. Uma arma ilegal, claramente não registrada pela polícia. Parada, gritou ele. De outra direção, o som ensurdecedor de sirenes explodiu de repente. 2 viaturas surgiram da esquina, seguidas por 4 motos da polícia com policiais totalmente equipados. Em um piscar de olhos, a rua se transformou em uma arena de emboscada. Jogue a arma no chão, Ricardo, a voz do delegado Mendes ecoou de um megafone. Ana parou a moto e se afastou para a beira da calçada. Enquanto isso, Ricardo, em pânico, tentou fugir pela contramão. Mas antes que pudesse correr, 2 membros da equipe de Sérgio cortaram seu caminho e o derrubaram no asfalto. Jair tentou fugir também, mas tropeçou em uma guia e foi capturado logo em seguida. Ramos ficou parado, rígido, no mesmo lugar. O rosto pálido, as mãos tremendo. Delegado Mendes desceu da viatura e o encarou com frieza. No fim, foi você mesmo quem apontou seus amigos. Ramos baixou a cabeça, incapaz de dizer uma palavra. Ana se aproximou, retirando o capacete. O ar da tarde parecia pesado, mas seus olhos estavam calmos. Tudo foi gravado desde o início, disse ela, a voz baixa, mas firme. Não apenas você, mas todos que participaram deste jogo. Ramos caiu de joelhos, a voz embargada. Eu só segui o fluxo, moça. Foram eles que começaram. Ana o olhou sem emoção. A justiça não se importa com quem começou o cabo. Ela se importa com quem tem a coragem de parar. Mendes fez um sinal, e outros policiais imediatamente algemaram os 3. A avenida, que normalmente era apenas um lugar de passagem, tornou-se testemunha de como uma pequena operação derrubou uma rede de corrupção que assombrava os cidadãos há muito tempo. Naquela noite, na sede da corregedoria, a atmosfera era mais leve. Na sala de reuniões, Mendes olhava para toda a equipe com orgulho. A operação de hoje foi um sucesso.
Sem vítimas, todas as provas são válidas e já foram encaminhadas para a promotoria. Excelente trabalho, todos. Ana estava sentada em um canto, observando a tela que exibia a gravação da tarde. Em seu rosto não havia um sorriso largo, apenas um alívio profundo e difícil de explicar. Sérgio deu um tapinha em seu ombro. Você foi incrível, Ana. Eles quase te pegaram. Ana sorriu levemente. O trabalho em equipe foi incrível, não eu. Se você e os outros não estivessem prontos, talvez eu não tivesse voltado. Mendes acrescentou, foi a sua coragem que fez esta operação acontecer. Mas lembre-se, o trabalho de um investigador não é apenas prender pessoas. É sobre restaurar a confiança do público, uma confiança que se perdeu por causa da conduta de alguns. Ana assentiu. Eu entendo, delegado. Foi por isso que entrei para a polícia. Não para ter poder, mas para que as pessoas comuns não precisassem mais ter medo deste uniforme. Um silêncio respeitoso preencheu a sala por um momento. Todos os agentes ali olhavam para Ana com genuína admiração. Alguns dias depois, a notícia da prisão da quadrilha apareceu na televisão local. Os repórteres chamaram a ação de Operação Rua Limpa, sem mencionar o nome de ninguém da equipe envolvida. Mas os moradores ao redor do cruzamento da Avenida Brasil sabiam. Depois daquele dia, não houve mais blitzes estranhas ou pedidos de cafezinho em suas ruas. Ana foi até lá discretamente em uma tarde. Estacionou sua moto na lanchonete que antes fora seu ponto de observação. O dono do estabelecimento a cumprimentou amigavelmente, sem saber quem ela realmente era. Agora a rua está uma paz, moça. Não tem mais aqueles policiais que gostavam de inventar multa, disse ele, sorrindo. Ana retribuiu o sorriso. Que bom. Significa que as pessoas de bem ainda são a maioria. Ela olhou para o posto, agora vigiado por um novo oficial com um rosto honesto. O vento da tarde soprava suavemente, trazendo uma sensação de paz que ela raramente sentia em seu coração. Sabia que a luta não havia terminado. Havia muitos outros lugares onde a verdade precisava ser defendida. Mas naquela noite, pela primeira vez em muitos dias, Ana se sentiu em paz. Ligou sua moto, acelerando lentamente enquanto dizia em seus pensamentos, se a justiça precisa chegar em silêncio, que assim seja. Contanto que chegue na hora certa. 2 semanas se passaram desde o fim da Operação Rua Limpa. A vida em Vila Esperança havia retornado ao seu ritmo normal, mas com uma diferença sutil e palpável. A avenida principal parecia respirar mais livremente. Não havia mais apitos arbitrários, nem abordagens repentinas que deixavam os motoristas apreensivos. No posto de trânsito que fora o epicentro da corrupção, a bandeira do Brasil tremulava limpa e imponente, como se também se sentisse aliviada após ter sido manchada. Na sede da corregedoria, Ana estava em sua mesa, na sala de administração, assinando o relatório final da operação. Sobre a mesa, uma pilha de documentos detalhava os resultados dos interrogatórios e do processo disciplinar. Os nomes de Cabo Ramos, Ricardo e Jair já estavam oficialmente na lista de expulsos da corporação, e todos aguardavam o julgamento criminal. No entanto, não era isso que ocupava os pensamentos de Ana. Seu olhar estava fixo em um pequeno envelope no canto da mesa. Dentro, havia uma carta escrita à mão, enviada por Ramos através de um oficial da carceragem. Investigadora Ana. Não sei por onde começar. Sinto vergonha deste uniforme e de mim mesmo. Sei que errei, mas só queria dizer que não fui uma pessoa má desde o início. Eu só tive medo da pobreza, medo de meu filho passar fome. Mas esse medo me fez perder tudo. Se um dia eu sair daqui, só quero trabalhar honestamente. Obrigado por ter aberto meus olhos, mesmo que da forma mais dolorosa. Ramos. Ana leu a carta várias vezes. Fechou os olhos por um momento, permitindo que uma mistura complexa de tristeza, alívio e compaixão a invadisse. Ela não justificava as ações de Ramos, mas entendia que nem todo vilão nasce da maldade pura.
Muitos se perdem pela pressão da vida, por esquecerem que a integridade pode e deve ser defendida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. No final da tarde, Ana foi ao parque do bairro, um lugar onde as famílias se reuniam nos fins de semana. Sentou-se em um banco, observando as crianças andando de bicicleta, suas risadas ecoando pelo ar. Ao seu lado, Sérgio chegou com 2 copos de caldo de cana. Ainda pensando no caso, perguntou ele, sentando-se. Ana sorriu fracamente. Sim. Às vezes, penso que se a vida fosse uma linha reta como a faixa de uma estrada, talvez todos conseguissem se manter no caminho certo. Mas a verdade é que há muitos desvios e derrapagens. Sérgio assentiu lentamente. Mas o importante é que existem pessoas como você, dispostas a ajudar a puxá-los de volta para a pista. Ana olhou para o céu. O sol da tarde começava a descer, pintando o horizonte. Às vezes eu também preciso ser puxada de volta, Sérgio. O trabalho de campo é duro. Pode fazer você esquecer a diferença entre o preto, o branco e os tons de cinza. É por isso que somos uma equipe, não robôs, respondeu Sérgio. Se você cair, nós te levantamos. Se nós errarmos, você nos corrige. Ana sorriu, olhando para ele com gratidão. É por isso que eu gosto tanto desta unidade. Eles ficaram em silêncio por um tempo, aproveitando a tranquilidade da tarde. O vento trazia o cheiro de pastel frito de um vendedor próximo. O som do chamado para a oração começou a ecoar de uma mesquita distante. Alguns dias depois, Ana foi convocada para uma pequena cerimônia na sede da Polícia Civil. O secretário de Segurança Pública entregou-lhe uma medalha de honra ao mérito pelo sucesso da operação. Diante de dezenas de oficiais, seu nome foi anunciado como um exemplo de bravura e integridade. Ao receber a placa, Ana não conseguiu conter um pequeno sorriso. Não por orgulho, mas por saber que aquele reconhecimento não era apenas seu. Pertencia a todos que lutavam para manter a confiança da sociedade, algo muito mais valioso do que qualquer patente ou medalha. Após a cerimônia, Mendes se aproximou dela. Parabéns, Ana. Você passou por um teste difícil. Ainda haverá muitos outros testes, delegado, respondeu ela, humildemente. Mas agora me sinto mais preparada. Mendes colocou a mão em seu ombro. Você provou que a coragem não precisa ser barulhenta. Às vezes ela é silenciosa, paciente e confia que a hora certa chegará. Naquela noite, Ana decidiu visitar a casa de uma das vítimas da extorsão, um motorista de van chamado Seu Jorge, que uma vez havia sido multado sem motivo. O homem ficou surpreso ao vê-la chegar com um uniforme oficial. Nossa, moça! A senhora é policial de verdade? Ana sorriu calorosamente. Sim, Seu Jorge. Daquela vez na lanchonete eu estava disfarçada. O senhor se lembra? Seu Jorge riu. Por isso a senhora fazia tanta pergunta. Graças a Deus, agora não tem mais ninguém amedrontando a gente na rua. Ana entregou-lhe um pequeno envelope. Era a prova de que o dinheiro que havia sido tirado dele fora devolvido através de um fundo de restituição da polícia. Os olhos de Seu Jorge se encheram de lágrimas. Obrigado, minha filha. Eu já estou velho, mas é a primeira vez que vejo a polícia pedir desculpas pelo erro de um dos seus. Ana inclinou a cabeça ligeiramente. Nós também somos humanos, senhor. Mas estamos aprendendo com nossos erros. Para que nem todos os uniformes sejam vistos da mesma forma. Seu Jorge assentiu, emocionado. Que Deus te abençoe e que existam mais policiais como você. Semanas se passaram. Ana foi transferida para uma nova missão em outra cidade. Antes de partir, ela passou pela Avenida Brasil uma última vez. Parou no cruzamento onde tudo começou. O semáforo mudava do verde para o amarelo e para o vermelho, um ritmo simples, mas cheio de significado para alguém cuja vida era dedicada a manter a ordem. Ela desceu da moto e ficou por um momento na calçada. No pequeno posto policial, uma nova placa azul havia sido instalada. Nela lia-se, Posto de Atendimento ao Cidadão Vila Esperança. Servindo com o coração. Ana sorriu.
Sabia que aquelas palavras não eram apenas um slogan. Eram o resultado de uma pequena mudança, nascida da coragem de enfrentar o que estava errado. Ela sussurrou para si mesma: eles pensaram que eu era apenas uma garota frágil. Mas talvez a força não esteja nos músculos ou na voz alta. Talvez a força seja sobre se manter firme quando todos ao seu redor dizem: deixa pra lá. Sua pequena moto acelerou em direção ao oeste, deixando uma longa sombra no asfalto da tarde. Pelo retrovisor, ela viu a rua, agora limpa e tranquila, um pequeno reflexo da esperança que ela continuava a carregar. E foi ali que esta história se encerrou, não com o som de tiros, mas com a certeza silenciosa de que neste país ainda existem